Simbora estudar a carta de Pero Vaz de Caminha a El Rei Dom Manuel. Pessoal, eu li a carta, enfim, eu li a carta, eu sempre trabalhei ali, né, a carta de Pero Vaz de Caminha, mas trechos dela. Nunca havia lido a carta na íntegra e para fazer o vídeo para vocês aqui, é óbvio, né, que eu li a carta. Então vamos começar ali, né, contextualizando, né, embora todo mundo conheça a história, né, que eles saíram de Portugal, os portugueses vieram, né, acabar aqui por acaso, chegando ao Brasil. Era uma frota, né, ali do qual o Pero Vaz de Caminha fazia parte, grande, uma grande empreitada, que Portugal mandava Pedro Álvares Cabral como o grande comandante dessa frota. E o Pero Vaz de Caminha vinha ali, não necessariamente como um cronista, né? Eu já havia aprendido na escola que ele era um cronista e veio especialmente para escrever, mas não, já vi vários, né? Hoje a história, né? Os historiadores dizem que o Pero Vaz de Caminha vinha como uma espécie de contador. Eles estavam indo para Calicut, né? Para a Índia, e ele viria contador, né? De contador mesmo, né? Profissão contador, né? Ciências contábeis. Como contador, ele iria lá, né? Para, né, fazer a contabilidade ali, né? Do que eles iriam ver lá nas Índias. Essa carta é datada de 1º de maio de 1500. Então eles avistam terras brasileiras no dia 22 de abril e no dia 1º, né? Então 9 dias depois, ele escreve essa carta. E a carta começa assim: Senhor, ele chama o rei de Senhor. Posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Então ele se coloca numa condição inferior, né? Que ele iria contar, mas ele sabe que ele faz isso pior do que os outros. Todavia tome vossa alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que para a formosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu. Óbvio que eu não li a carta na linguagem da época. Falar um pouquinho ainda sobre a carta, né? Essa carta ela ficou perdida por muito tempo, ela foi, né, reencontrada depois, já no século XVIII, ela foi reencontrada, então ela ficou ali, né, perdida. E há outras duas cartas que existem também sobre, né, a chegada dos portugueses ao Brasil e, né, provavelmente haveriam outras cartas, né? Tinha outras cartas aí, mas restaram essas 3 cartas e essa é o melhor registro. É uma carta que demora, né, como eu acabei de ler, então tenho essa ideia, né? Demora ali uns 50 a 55 minutos para a leitura. Todo mundo fala que é uma carta muito bem escrita, cheia de, né? Já ouvi falar muito isso, né? Cheia de poesia. Eu achei uma carta comum. É uma carta bem escrita realmente, mas não é uma carta, né? Assim, como valor literário, não tem tanto valor literário, mas é uma carta interessante, digamos assim, né? De se ver aí. Então ele começa a carta dizendo, né, que eles partiram lá de Belém, lá em Portugal, no dia 9 de março. Então veja aí, 9 de março, eles demoraram, né, 40 e poucos dias para chegar aqui. Como Vossa Alteza sabe, segunda-feira, 9 de março, né, partida de Belém. E sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e as 9 horas, nos achamos entre as Canárias. Então eles chegaram às Canárias, né, que já era conhecido de Portugal. E assim eles seguiram. E aí ele fala, né, que ele vai seguindo e até que terça-feira das 8º de Páscoa,
que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. Eles avistam aquela terra, eles estão, né, próximos àquela terra, tá? E por estar ali, né, na Páscoa, eles dão nome ao monte que eles avistam de Monte Pascoal. E ao se aproximar da terra, o primeiro local que eles chegam é um local de difícil ancoragem, né, para o navio. Então não é uma, né, é uma baía, mas não é, né, tão boa ancoragem. Então eles acabam depois descendo mais ao norte. Então o primeiro local em que eles avistam é ali, né, a região onde hoje é Porto Seguro. Depois eles sobem um pouquinho mais e vão ali onde hoje é Santa Cruz Cabralha. Até já vi muito sobre isso, né? Pessoas que mostraram essa visão do mar. Eu mesmo já passei ali pelo Monte Pascoal, né? Tem aquela cidadezinha ali bem próxima, cidadezinha, uma vila, acho que é um município mesmo, Monte Pascoal, chama-se Monte Pascoal. Quando eles chegam, né, ali próximos à praia, eles observam aqueles homens, eles veem os homens nus, né? Ele comenta que eram uns 7 ou 8, e já vem a primeira, né, impressão. Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as suas vergonhas, né? Que lhe cobrisse suas vergonhas. Então, é curioso isso, né? Chamar, né, de vergonhas, eles chamavam de vergonhas. Então, observa lá, pardos, né? Para eles, os indígenas eram pardos. E, realmente, os portugueses chamavam os indígenas de pretos na época, né? Para eles eram pretos. Então, eles tinham essa ideia de que os indígenas chamavam os indígenas de pretos, realmente. E ele vai narrar depois, claro que eu não vou ler a carta toda aqui, né? Mas ele vai narrar depois o primeiro encontro, né? Alguns portugueses vieram até, né, até as embarcações. Eles pegaram alguns batéis, né? Batéis são barcos menores, foram até a praia, e alguns, eu falei portugueses, alguns indígenas, eu falei português corrigindo indígenas, alguns indígenas vieram com eles até a embarcação. E eu separei alguns trechos para ler para vocês, né? Então, aqui está. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, confeitos, fartéis, melos, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provavam alguma coisa, logo lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Então, esse primeiro contato, os indígenas não gostam nada da comida, da bebida dos europeus. Então, a gente vê ali, né, que foi uma coisa forçada, realmente, já começa ali, né, pelos próprios alimentos que os indígenas não gostavam. Então, a primeira descrição dos homens, e aí vem a primeira descrição das mulheres, né? Esse é um trecho que a gente trabalha bastante em sala de aula com os alunos. Ali andavam entre eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que as nós, muito bem olharmos, não se envergonhavam. Então observa que ele se assusta com aquilo, né? As indígenas já se depilavam, as indígenas eram bonitas, eram gentis, né? Estavam ali com tudo em cima, né? Conforme ele fala, que acaba, né? Eles acabam olhando para aquilo. Imagina, né, gente? Os caras vinham lá de Portugal, né? Aquelas mulheres cheias de roupa, aquela sujeira, né? Que todos sabem, falta de higiene. Chegava aqui, via umas moças, queimadas pelo sol, né, bem bronzeadas e bonitas, com corpos bonitos, exuberantes, né? Então os portugueses, né, ficaram ali
muito bonitas essas, né? Agradecemos muito aos indígenas pela nossa higiene hoje, né? E é curioso que nós vamos vendo, conforme nós vamos lendo a carta, que os indígenas, em momento algum, se mostraram, né, contra hostis, né, contra aquilo. Eles se mostraram, na verdade, muito receptivos, muito receptivos. E aí se reza a primeira missa no Brasil, que não é aquela missa que você vê lá, está na carta isso, né? Não é a primeira missa no Brasil, aquela lá em Santa Cruz Cabralha, né? Que tem até quadros e tal, claro que foi feito tudo isso depois, né, gente? Depois foi feito tudo isso, né? É igual aquela coisa, né? Quando eu era criança, o professor falava assim, né? A professora falava assim: então Pero Vaz de Caminha escreveu a primeira carta ao rei Dom Manuel. E aí eu, na minha, né, ingenuidade ali de criança, mas como que essa carta foi entregue, né? Os correios já existiam naquela época, né? Mas é o pensamento. Então, deixa eu explicar isso também. Então, gente, o que aconteceu, né? Se tem alguém que não sabe ainda. Eram 13 embarcações, uma naufragou. ele fala isso também aqui na carta, essa aqui uma naufragou, né? Eles não viram mais. E uma das que sobraram, que veio com mantimentos, ela volta para Portugal. Eles seguem para as Índias, né, procurando ir para as Índias, mas uma delas volta para Portugal. Então essa que volta, ela leva, né, alguns objetos, ela leva coisas ali que eles ganharam, ela leva coisas que eles pegaram, que roubaram, né, que sempre roubaram os indígenas nesse país, coisas que eles roubaram, eles levam lá para a Europa, para Portugal, e as cartas, né, as impressões. E essa carta vai, então, de volta, tá, com essa embarcação. E aí eles descem da embarcação principal e eles vão fazer essa missa onde? No Ilhéu, tá? Está descrito como Ilhéu. Ilhéu pode ser uma ilhazinha pequenininha, tá, no meio do mar, né, ali perto da praia, ou até uma rocha, né? Uma rocha que desponta ali, né? Pode ser esse o Ilhéu onde eles foram levar. Então, já é colocado muito na carta isso também, tá? Muita questão da religiosidade, né? O tempo inteiro a religiosidade, né? Chegando ali, já falando da religião, tá? Então, tem que prestar muita atenção nisso aqui, tá? Principalmente se você for fazer algum vestibular. Outra coisa que eles observam, que eu não falei aqui ainda, é que eles traziam, né, como ele próprio diz, o beiço furado, né, o beiço. Hoje as pessoas não falam mais beiço, né, quando eu era criança falavam mais beiço, né, então, né, furado com um osso. E, né, até chega um momento lá que vem uma pessoa mais velha ali, né, e eles notam já que essas pessoas são muito ingênuas. Então essas pessoas são fáceis de serem dominadas. E como que se domina facilmente um povo? Como que se domina facilmente um povo? Como que se domina facilmente um povo? Impondo a sua religião e a sua língua, tá? Religião e língua. Então vamos fazer ele acreditar no que nós acreditamos. Tá? É assim. E o capitão, né, ele se refere sempre ao capitão, o Pedro Álvares Cabral, né? Ele não chama pelo nome, ele chama o capitão. O capitão queria, né, sempre estava mandando pessoas junto com os indígenas, e havia alguns degredados, né, que estavam ali. E ele mandou, primeiramente, né, um degredado chamado Afonso Ribeiro. Aí esse ele coloca o nome, Afonso Ribeiro, devia ser alguém muito conhecido lá. E outros 2 degredados que fossem com os indígenas, só que ele queria que eles passassem a noite lá, colher mais informações, trazer mais informações. Só que o que acontecia? Eles iam lá, os indígenas não deixavam eles entrar nas ocas, né, nas casas deles,
e não deixavam eles dormirem lá com eles. Então os indígenas eram, né, digamos assim, inocentes, mas não foram totalmente se abrindo ali, abrindo a vida. Pessoal, degredados, né? Tinham pessoas degradadas que eles deixariam ali e também, né, fugiram dois grumetes, que eram pessoas que ajudavam ali, né, da tripulação ali das embarcações. Dois deles, a vida era tão terrível que eles fugiram para aquela terra nova que eles encontraram, que era o que é hoje o Brasil. Continuando a descrição, eu até vou ler um trecho aqui para vocês, a descrição dos indígenas. Eles não lavram nem criam, não há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha, galinha ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. Então, eles comem a carne que eles vão na natureza, eles pescam, né? Eles não criam para matar, como essa matança que nós temos hoje. E não comem senão deste inhame, de que aqui é muito. Eu acredito que este inhame a que ele se refere é a mandioca, né? Provavelmente é a mandioca. E dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam, né? Sementes como o milho, por exemplo. Então, ou a batata, né, que aqui fala também inhame, pode ser a batata também, a mandioca, a batata, né, alguns tubérculos ali. Então isso não existia na Europa, né? Então eles é levado da América para lá, eles não conheciam isso. Eles devem tudo isso, né, aqui aos indígenas. E com isto andam tão rijos, tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos. Então, observa que há uma certa admiração, né? Eles são fortes, eles são, né, bonitos, né? E eles comem aquilo lá, e eles não comem o nosso trigo, eles não comem, né, os nossos legumes, mas eles comem outras coisas, né? Outros legumes. E ele vai falar já, aí voltando, né? Claro, vai falando um dia depois do outro, né? Até o dia 1º de maio, que é o dia em que vai ser rezada a missa em solo brasileiro. Esse é aquele quadro, tá? Então essa, outra missa também foi em solo brasileiro, né? Foi no Ilhéu, tá, mas no continente, digamos assim, tá? Então vai rezar a missa lá, ele fala, né, que o padre Frei Henrique, ou é padre ou é frei? Mas ele fala que padre Frei Henrique, tá? O padre Frei Henrique, né, faz lá a missa e todos eles vão e os indígenas sentam lá em volta e a hora que eles se ajoelham, os indígenas se ajoelham também. Ele está achando tudo aquilo uma maravilha, né? Ele está achando tudo aquilo uma maravilha, tanto que ele vai falar lá no final, né? Tem algo muito interessante, né, que ele coloca: esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Errou feio, 20 ou 25 léguas de costa, né? Ele diz que tinha, né, o tamanho ali da terra que eles acabaram de... Eu ia falar descobrir, né? Assim, né? De invadir, né? Foi uma invasão, a terra que eles invadiram. Eu não li o trecho, eu vou ler um trechinho aqui também interessante, ó, tá? Acabado isto, fomos perante eles beijar a cruz e despedimos-nos e fomos comer. Então, eles rezaram a missa e já estão indo embora, né? O dia 1º eles já vão embora. Creio, Senhor, que com estes 2 degredados que aqui ficam, ficarão mais 2 grumetes. Então eles vão deixar 2 degredados lá, só que ficarão mais 2 grumetes, que esta noite se saíram em terra desta nau no esquife, fugidos, os quais não vieram mais. E cremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos nossa partida daqui. Então, ou seja, o que eu falei anteriormente, né? 2 grumetes acabam fugindo e vão ficar lá na terra. A vida deles acho que não era nem um pouco boa lá no navio, tá? E a vida realmente não era muito... Claro, né, gente? A vida não era boa, porque comparando com hoje, né? Mas
Nós vamos comparar a situação, por exemplo, das pessoas que vieram muito depois em navios negreiros, a vida deles era bem melhor, né? Tá. Né? Lá no navio negreiro era indigno, né? Eram tratados, né, de uma forma muito vil. E aí ele vai terminar a carta, né? Já estou aqui no final da carta. E olha as palavras do Pero Vaz de Caminha. Contudo, o melhor que dela, né? Ele fala que aqui se dá de tudo, né? Águas são... Eu vou falar esse trecho para depois eu ler de novo, tá? Vamos lá. Que águas infindas, né? Que querendo se aproveitar aqui, tudo que plantar se dá por causa das águas que há aqui. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. Ai, mas que maravilha, esses portugueses são muito bonzinhos, gente. Vão salvar aquela gente que andava lá sem Deus no coração, né? Esses indígenas que não acreditam no nosso Deus. Como que pode isso? Nós temos que salvar esses indígenas, né? Foi assim que pensou o Pero Vaz de Caminha. E ele escreve isso sabendo, né, que o rei vai amar, porque todos nós somos cristãos, somos católicos e como que é mesmo? Eu nunca lembro, gente. Deus, pátria e família, Deus, Portugal e família, né? Olha que coisa linda que eles queriam fazer com o Brasil, tá? E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Senhor, aqui tem coisa que dá para plantar, aqui tem um monte de coisa, né? A gente tentou ver se tinha ouro, mas não deu para descobrir agora, também não falei sobre isso. Mas o que tem de melhor é salvar essas almas. Ah, mas são tão bonzinhos esses portugueses, né? Ai, que vontade de ir para Portugal, né? Né? Naquele tempo lá, de ficar com os portugueses que vieram para cá para salvar as almas, tá? Então vamos continuar lá agora falando sério, tá? Falando sério agora. E ele vai terminar a carta. E desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. Tá? Então ele fala assim, eu vi. Estão contando para mim, eu vi. Acreditem em mim. E se há um pouco alonguei, me perdoe. Porque o desejo que tinha de vos tudo dizer me fez pôr assim pelo miúdo. E aí, gente, vem, né, o pedido dele. Nossa, né, então servo, eu vou fazer o meu pedido ao rei, né? Pedido ao rei. Eu acho que eu não falei isso, né? Ele era um fidalgo, tá? Fidalgo significa filho de algo, tá? Filho de alguém. Ou seja, não é um filho de ninguém. Eu, por exemplo, não seria jamais um fidalgo, né? Porque eu sou filho do Manuel da Costa. Quem é o Manuel da Costa na fila do pão? Né? Então eu sou filho de um homem simples, mas ele era filho de alguém, então ele era fidalgo. Só que ele não era da alta fidalguia, né? Aqui, ele mais ou menos aqui, e nós aqui embaixo do meu chinelo mais ou menos, é assim. E não era para falar que eu tô de chinelo? Já foi. Eu só ando de chinelo, gente, praticamente. Então vamos lá. Por que eu tô falando isso? Vamos lá. Onde que eu estou mesmo? Ele vai fazer o pedido. E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa que do vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. Eu estou ao seu dispor, Senhor, né? Estou ao seu dispor. É Deus na terra e o Senhor no céu. É mais ou menos assim. Como alguns aqui pensam, não tem como não pensar, gente. No Brasil, nesse povo golpista, gente, não tem como não pensar, né? Que fica gritando mito aí. Então, continuando. A ela peço que, por me fazer singular mercê, olha só, agora eu vou fazer o pedido ao rei. O que será que ele vai pedir? Mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, e que dela receberei em muita mercê. Então, ou seja, o genro dele não sei o que fez, mas cometeu algum erro e está degradado, né? Está exilado, foi mandado para uma ilha, para São Tomé. E ele pede, se o senhor puder, né, me faz esse favor aí, tá?
Meu genro, ajuda meu genro. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro da vossa ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. Deste Porto Seguro, então o nome da cidade Porto Seguro ficou devido a isso, né? Eles acreditavam que era uma ilha, Ilha de Veracruz, então colocado como Ilha de Veracruz, né? Sexta-feira, 1º de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. O que acontece com Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha morre. Gente, eu até vou pesquisar aqui porque eu não lembro, mas ele morre. Eu sei que ele morre em Calicut, tá? Mas eu não me recordo quanto tempo depois. Será que tem a data disso? Sim, bom, aqui tem a data, né? Ó. 15 de dezembro de 1500. Então ele vive ainda mais maio, 12 menos 5, 7. Ele vive mais 7 meses e meio. Ele vive e ele é morto lá em Calicut, ele não retorna para Portugal, ele não vê o genro dele, porque o rei dá o perdão ao genro, o genro é perdoado e o genro volta. A filha dele deve ter ficado feliz, ou nem tanto, não sei, acho que sim, né, porque ele pediu, né, então, sei lá também, né, às vezes os homens, né, porque... Enfim, não interessa, tá? Então ele morre lá nas Índias, né? Ele vai lá para as Índias, ele morre em Calicut, lá na Índia, e o genro dele é libertado. E assim, finalizamos aqui a carta de Pero Vaz de Caminha. Pessoal, chegou até o final aí, tá? Deixa o seu like. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo, comenta aí se você gostou, se você não gostou, se o professor falou demais, tá? Enfim. Mas eu espero realmente que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!